A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 3 de novembro de 2023, tem como título: Quando Deus chama para a sua obra no mundo. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Também o segundo texto aqui é no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Queridos, a Bíblia registra o chamado de vários servos de Deus, né? Sendo que o chamado de cada um deles foi direto ou indireto. O chamado direto é o método em que Deus chama o ser humano de forma direta, sem a utilização de circunstâncias e nem tampouco pelas habilidades naturais do próprio indivíduo. Já a chamada indireta é o método indireto, passa a ser aí o método em que há o envolvimento de pessoas e de circunstâncias para o chamado de alguém. Mas um chamado, queridos, tem um preço. Tem um preço do chamado. A renúncia, queridos, é de fato o maior preço a ser pago. Há momentos que a renúncia trata-se de escolher o que nos proporcionará maior intimidade com Deus. Note que João poderia fazer outras atividades no dia a dia, mas o mesmo preferiu ter intimidade com seu mestre, o Senhor Jesus. Por escolha, o apóstolo Judas era tesoureiro do ministério de Jesus, mas não tinha intimidade com o mestre do ministério. Possuir cargos ou ter credenciais não corresponde a ser íntimo de Deus. A intimidade com Deus se faz com escolhas e renúncias. Já João Batista era filho único e de pais idosos. Então imagine como era a vida de João Batista. Os gostos do profeta eram pela ótica humana correspondidos da maneira mais fácil possível. Porém, João abandona o conforto da casa paterna para habitar no deserto. Portanto, queridos, quando renunciamos desejos próprios para a concretização da vontade de Deus, receberemos o suporte divino para a nossa vida. Pois todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. E quando Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre a caminhada ministerial. Ao chamar o indivíduo, queridos, Deus nos leva a entender que Ele nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos fruto. Já na capacitação, Deus nos muda em natureza e em atitudes para sermos fiéis na caminhada. E ao sermos enviados por Deus, indica que seremos embaixadores dele na terra. E por fim, Deus supre em abrir e em fechar portas. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.